Vibe Mundial FM. Vamos falar sobre imunidade. Então, a imunidade hoje é o assunto do momento. Por quê? Porque nós precisamos de imunidade para poder vencer qualquer agressor externo. Gente, nós temos o nosso corpo já entrou em contato com 208 tipos de vírus diferentes. O que limita ou não? O que faz o nosso corpo reagir positivo ou ter um grande problema de saúde por causa de vírus? É o seu estado imunológico. São as suas doenças ligadas e que enfraquece a nossa área imunológica. Vocês viram aí nessa questão do Covid, quais são os fatores de risco do Covid? É você ser um hipertenso, é você ter o diabetes, que é o desequilíbrio, que são 2 tipos de desequilíbrio de fundo alimentar. Você tem hipertensão, você está acima do peso. Ah, doutora, se eu perder peso, melhora da minha hipertensão? Sem dúvida. Eu já tirei remédio de pacientes, eu não, né? O médico tirou porque o paciente melhorou muito na questão dele imunológica, na questão dele da hipertensão, porque ele emagreceu, ele estava numa condição equilibrada, então não havia necessidade de manter remédios para pressão. E aí quem tira é o médico, tá? A gente entrega um paciente renovado para o médico e o médico vai lá e analisa e vê a necessidade de manter ou não. E, na verdade, eles tiram. Vamos falar sobre imunidade. Imunidade é um conjunto do mecanismo de defesa que o nosso organismo tem contra os elementos que nos invadem, que são considerados estranhos ao nosso sistema. Eles também têm um outro nome, eles são os patógenos. O sistema imunológico o nosso sistema imunológico é formado por umas células de defesa. Aonde a gente vê as nossas células de defesa? Naquela série branca do sangue, onde você vê lá a série vermelha em cima e a série branca embaixo. Todas aquelas células e os seus correlatos, né? As suas estruturas, outras ligados àquelas células que fazem parte lá do nosso sistema imunológico. As diversas reações químicas que percebem a presença de estruturas estranhas no nosso corpo. Então, entrou um corpo estranho, já existe uma daquelas células da defesa, percebe, já manda mensagens e todo o nosso sistema imunológico começa a ser ativado para combater aquela estrutura que entrou. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre sistema imunológico, estamos aqui, 31710221. Nosso sistema imune tem como objetivo básico, então, lutar contra esses agressores e proteger o nosso corpo deles. Eles nos protegem de 208 tipos de vírus diferentes, 538 tipos de bactérias e 317 de fungo. Isso através do processo de infecção. Então, nosso corpo sabe lidar com isso. Além de protozoários, dos 57 protozoários e 287 vermes, que são chamadas as infestações. Tem uma pessoa na linha, pois não? Oi, boa noite, doutora. Boa noite. Quem fala? Meu nome é Ricardo Capós, eu falo aqui da Moca. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta bem simples. A senhora entende que a glutamina, ou a senhora recomendaria a glutamina para fortalecer o sistema imunológico? Sim, a L-glutamina... Posso ouvir na rádio, doutora? Pode sim. Tá bom, obrigado pela atenção, viu? Eu que agradeço. Existem vários nutrientes, que nós vamos falar deles hoje, que fazem parte dessa base imunológica. Então, a L-glutamina é um dos nutrientes de base? Sim, por quê? Porque ela é o nutriente que nutre o tecido intestinal, o tecido que é responsável em manter vivos os lactobacilos, e aí esse tecido também ele tem essa estrutura para manter a base de um campo fértil para o sistema, para os lactobacilos. Fora isso, existe uma estrutura dentro da mucosa do intestino, do tecido do intestino. Gente, isso tudo é microscópico, não adianta fazer colonoscopia, porque não vê nada dessas coisas. Então, essa estrutura dentro do tecido do intestino
Existem pontos, marcadores, existem estruturas que estão ali esperando algum intruso entrar. Já existe uma mensagem através da comunicação dessas séries brancas do sangue, e todo o nosso sistema imunológico é ativado. Então, quando esse agressor cai na corrente sanguínea, o nosso sistema imunológico já está sabendo da presença dele. Então, a glutamina é importante por isso. Por exemplo, o própolis é outro nutriente muito importante para o sistema imunológico. Ele melhora. Por quê, doutora? Porque própolis é nutriente de lactobacilos. Lactobacilos ama própolis, então você dá muita comida para o lactobacilos e ele te protege, ele faz a base do nosso sistema imunológico. Vamos embora. Onde o nosso sistema imunológico age, doutora? Gente, é um sistema amplo, enorme. Ele age contra os patógenos, que são esses agressores que eu expliquei, os fungos, bactérias e vírus, contra as células velhas. Então, toda célula que morre, existe uma estrutura da série branca que pega essa célula que morreu. São chamados macrófagos. Existem as células que são feitas errada pelo nosso corpo e tem aquela célula que pega essa célula errada e destrói ela, chamadas de natural killer. Quando uma célula natural killer não age, esta célula defeituosa pode se multiplicar e se transformar em um tumor. Aí o nosso corpo não tem como combater o tumor. Ele tem como combater, através da célula dos natural killer, estas células que são defeituosas. E resíduos celulares. Quais são as estruturas do nosso corpo ligadas ao nosso processo imunológico? São chamados órgãos linfóides. Quem são eles? Os primários é a medula óssea e o timo. O timo é essa glândula que tem aqui no meio do peito, né? Aqui na direção do coração. Ela é grande nas crianças, porque as crianças precisam disso, né? O recém-nascido para o seu sistema imunológico, e nós já menor, né? Mas também atuante. Esses órgãos chamados primários, né? Que é a medula óssea e o timo, eles produzem esses linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B é de bone, quer dizer osso, e os T de timo. E eles estão ligados, eles precisam ser amadurecidos em lugares específicos. O linfócito T amadurece no timo e o linfócito B no próprio osso. O baço, o timo, as tonsilas, que são as nossas glândulas daqui das salivares, as amígdalas são considerados órgãos linfóides pela produção de linfócitos e pela principal função dela, que é produzir essa série branca do nosso sangue que nos ajudam a combater os agressores. Então, veja bem, existe já na amígdala a presença de você pôs alguma coisa na boca aqui, essa estrutura já reconheceu que tem algum agressor, ela já ativa todo o sistema imunológico. Se essa estrutura conseguir passar pelo estômago e chegar no intestino, que a maioria deles morre pela acidez do estômago, por isso que o estômago tem que ser ácido, aí então fica tudo certo, e aí para ela não se desenvolver no intestino. Vibe Mundial 95.